Hoje, como temos um presbítero, um diácono aqui já à frente, ao final dessa palavra dessa noite, o nosso irmão Eric virá aqui também e ele vai orar. E eu gostaria que você ficasse atento ao que nós trataremos nessa oportunidade. E ao final nós, como estivéssemos aqui, congregando, levantaremos um clamor pelo assunto que eu vou tratar. Serei mais sucinto, até porque na introdução desse culto nós já falamos um pouco, sobre o trabalho, e agora eu vou falar sobre um possível sentimento que estamos tendo. Salmo 42, versículo 3, diz assim: As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Versículo 6, Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Versículo 9, Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Versículo 11, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é preciosa, verdadeira. Ó Pai, ensina-nos agora, exorta-nos agora, mas também traga libertação nesse momento, através da Tua palavra, e que as minhas palavras sejam do Teu querer. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Há uns dias atrás, eu preguei aqui sobre um comportamento de solidão, que nós temos ouvido falar daqueles que, pela misericórdia de Deus, se recuperam do coronavírus, do Covid-19. E normalmente a palavra deles é a seguinte: olha, quando eu estava lá naquele leito, no CTI, o que mais me machucou, o que eu mais sofri, foi com a solidão. E hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto, porque a solidão, o isolamento, que muitas são as pessoas vivenciando nesse momento e nesse período, pode trazer um sentimento de angústia, pode trazer um sentimento de tristeza, pode trazer um sentimento de ansiedade. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o estado de tristeza. E é interessante falar sobre isso, e certamente teremos que falar sobre isso em outras oportunidades, porque nós não vivemos apenas uma crise de saúde, especialmente aqui no Brasil, e infelizmente nós estamos vivendo também uma crise política em um tempo completamente inadequado para isso. Isso tem gerado um sentimento muito grande de desilusão, de desesperança, de insegurança nas pessoas. E certamente, após quarentena, esse pós-período que estamos vivendo, muitas serão as pessoas que estarão tristes, por diversos motivos, por razões diversas, mas estarão tristes. E a Igreja do Senhor Jesus, essa igreja, em Porto de Santana, é uma agência de salvação, é uma agência de libertação, estará com as suas portas abertas, para receber aqueles que estarão abatidos. O texto nos fala de um salmista que compôs falando da sua tristeza, falando da sua lágrima. Não é o único salmo dos 150 que existem que fala de tristeza. Muitos são os salmistas, muitos foram os salmistas que escreveram a respeito de tristeza. E as razões pelas quais a tristeza vem, elas são as mais variadas. Também as classes sociais que são atingidas pela tristeza, pela angústia, também são as mais variadas. O estado de tristeza ele é muito democrático. Ele afeta o rico, ele afeta o pobre, ele afeta o douto, ele afeta o ignorante. Ele tem afetado crianças. Normalmente a gente pensa que a criança ela não percebe, a criança ela não se angustia, a criança ela não fica ansiosa,
mas agora comumente a gente ouve falar de crianças que estão em depressão, que crianças estão ansiosas, que crianças estão atordoadas por sentimentos os mais diversos. E é interessante a gente considerar e começar a falar sobre isso, porque esse é um assunto muito bíblico, muito entendido pelo Senhor Deus, tanto assim que o Senhor Jesus ele nos fala a respeito da ansiedade e diz que era para nós não termos. Então, ansiedade, medo, tristeza, são bons sentimentos para você não guardar, para você não sentir, porque eles não te levam a lugar algum. Como eu citei já uma música do cancioneiro popular, vou citar outra, quando fala do medo, né? E o compositor diz assim: ei medo, eu não te ouço mais, eu não te escuto mais, porque você não me leva a nada. A tristeza também não leva você a lugar nenhum. A ansiedade também não te leva a lugar nenhum. E é interessante quantas são as pessoas que são submetidas a essa situação, a esse estado de tristeza, e que são diagnosticadas assim, mas que sentem vergonha. Estava conversando há pouquinho com uma irmã, e quando foi falado a respeito de uma pessoa que precisa de uma determinada especialidade médica, de especialização médica, a pessoa disse que não iria, porque não é o sintoma adequado, né, para ir a esse tipo de médico. Normalmente, quem está triste, quem está depressivo, quem está ansioso, sente vergonha de dizer que está, sente medo do que as pessoas vão pensar a respeito. E é interessante que o sentimento, por exemplo, de uma pessoa que tem um problema cardíaco, não é o mesmo. Vai a um cardiologista, sem problema. Se uma pessoa está com o braço doendo, ele vai a um ortopedista, sem problema. Mas quando o assunto é da alma, ele fica complexado, ele fica com medo, ele fica com uma certa preocupação com o que vão pensar. E é ruim isso, porque agregado à própria dor da angústia, à própria dor da tristeza, o sentimento da reprovação de outras pessoas pode ainda aumentar o mal. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de salientar, que uma pessoa em estado de tristeza, você que está em casa e já cansou de estar em casa, você que está ansioso, e aquele filme que você gostava de ver, e aquele canal esportivo que você gostava, aquela série que você dizia, poxa, eu queria tanto estar em casa para poder assistir, mas você já não aguenta mais, essa rotina, né, foi quebrada, e você já está cansado, e já está tendencioso à tristeza. Observe que o salmista ele tem uma tomada de consciência muito interessante. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. E primeiramente ele toma uma posição muito mais importante ainda. Lembro-me de ti. Depois, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aí ele diz para a sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então o primeiro elemento que deve ser assim norteador para que você saia do seu estado de tristeza é que você consiga identificar por que você está triste. Qual é o motivo da sua tristeza? Essa semana mesmo eu li de pessoas geniais. E pessoas geniais têm um comportamento, têm uma característica. A pessoa genial, ele consegue sentir, ele consegue saber, segundo a ciência, por que ele está sentindo determinados sentimentos. Então você está triste e não saber por que está triste é um problema. É muito interessante que você tenha e faça uma leitura sobre você. Por isso é muito importante, querido irmão, amigo, que você reserve para o outro o momento do seu espaço, para que ele tenha condição de ir lá no seu aposento, de ir lá no seu leito, de ir lá no seu quarto, do ambiente que ele entender como seu na sua casa, ele poder refletir sobre si mesmo. Às vezes nós
não respeitamos as pessoas ao ponto de não deixá-las nem pensar. O salmista aqui está sofrendo e ele está pensando: por que está abatido a minha alma? E às vezes, quando nós encontramos uma pessoa olhando para o nada, assim, querendo pensar, a gente pergunta assim: ei, o que você está pensando? Não faça isso. Permita que a pessoa pense, permita que a pessoa reflita sobre a sua necessidade, sobre a sua questão. Disse já algumas vezes nessa pequena fala que as razões pelas quais somos levados à tristeza são os motivos mais diversos. O pecado, por exemplo, pode nos levar à tristeza. O salmista escreve no Salmo 38, por exemplo, que era por causa do pecado que ele estava sentindo o batimento cardíaco acelerado, que era por causa do pecado que ele estava sentindo sensação de desmaio, que era por causa do pecado que ele não estava tendo forças para ficar em pé, que era por causa do pecado que ele andava de luto todo o tempo. Então o seu pecado, o meu pecado, pode me entristecer. E talvez, por você não olhar para você, e para você mesmo, e para dentro de você, e assumir a responsabilidade que você tem diante de Deus, com relação ao seu pecado, com relação aos seus sentimentos, a prática do seu pecado, você começa então a desviar a razão. Bom, eu não estou triste por estar vivendo uma vida delinquente espiritualmente. A minha tristeza é o meu carro velho. A minha tristeza é a minha falta de trabalho. Ou a minha tristeza é o meu próprio trabalho, que tem me angustiado, que tem me dado muitos aborrecimentos. É preciso que você identifique com clareza. E se você tiver dúvidas, que você faça uma oração similar a essa do salmista. Por quê? Por que, Senhor, a minha alma está abatida? Por que hoje eu amanheci assim, olhando para o nada, e sem nenhuma sensação de alegria, sem nenhuma boa expectativa? Muito bem, quando eu digo que as razões são as mais variadas, nós temos, claro, que além do exemplo do próprio Jesus, que no jardim do Getsêmani teve a sua alma angustiada até a morte, e a ciência, embora já tenha comprovado que uma pessoa em um nível elevado de tristeza, de angústia, ele pode suar gotas de sangue, porém na história nós nunca ouvimos falar de alguém que tenha suado gotas de sangue sem que fosse o Senhor Jesus. E a dor que ele estava sentindo, a sua tristeza, a sua angústia, era por minha causa, era por sua causa. E é por isso que o escritor da carta aos Hebreus disse que nós temos um sacerdote capaz de se compadecer de nós, porque ele realmente entende a dor que nós sentimos. Ele sentiu a nossa dor. Como homem, o Senhor Jesus viveu as nossas dores. Então, se você está angustiado por qualquer motivo, não pense que o Senhor Jesus não sabe, ele não entende. Ele entende a sua dor, ele compreende a sua dor, e ele espera que você tome algumas atitudes. Por exemplo, a primeira delas é que você reconheça. Jonas foi um dos exemplos, né, que eu vou apresentar. Eu disse que alguns momentos na Bíblia são apresentados homens que viveram quadros de tristeza, e Jonas, por exemplo, ao estar triste por um motivo completamente inadequado, porque pessoas haviam se rendido aos pés do Senhor Deus, haviam se arrependido dos seus pecados, e Jonas ficou triste com aquilo, e disse assim: peço-te, pois, ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E é interessante que Deus, ele pode curar a sua sensação, o seu sentimento de tristeza, sem usar elementos físicos. Ele pode, perfeitamente. Mas às vezes o seu quadro de tristeza, é preciso que seja usado um medicamento. É preciso que seja usado algo que alguém realmente com capacidade técnica, científica, aprovado por Deus, ele vai utilizar segundo a recomendação de Deus. No caso de Jonas, o Senhor Deus fez nascer uma árvore, cobrir
do sol Jonas. Então, observe bem o que diz a palavra. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa daquela árvore. Observe que o nosso Deus, Ele é tão bom. Nosso irmão diácono José Campos orou aqui pela bondade de Deus. Deus é tão bom, Deus é tão benigno, que só para te deixar feliz, Ele pode realizar um milagre. Só para tirar a tristeza do seu coração, Ele pode trazer para você um consolo, um descanso. Observe textos finais que eu estarei lendo para vocês. O apóstolo Paulo contando de um momento triste que ele viveu, mas uma ferramenta, uma metodologia que o nosso Deus utilizou para tirar da sua alma a tristeza. Ele estava narrando, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, combates por fora, temores por dentro. Dizer que um homem como Paulo tinha temor, mas era homem, temor por dentro. Mas Deus, olha que lindo, irmãos, mas Deus, o Senhor, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Às vezes uma pessoa nos telefona, uma pessoa bate no nosso portão, nós olhamos uma pessoa, e isso nos traz assim um refrigério, um gozo, uma alegria. E isso é muito interessante, porque nós precisamos de pessoas para nos fazer bem, mas nós também precisamos fazer bem a pessoas. Vou ler outro texto para reforçar, o mesmo Paulo dizendo de um outro momento de tristeza, mas que alguém trouxe para ele alegria. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Você tem sido motivo de recreação para as pessoas? Aquele que está angustiado, aquele que está triste, aquele que está abatido, você tem palavras para ele, como por exemplo a de Jonatas para o seu cunhado Davi, e disse-lhe: não temas. O último encontro, o último momento de Jonatas com Davi, e Jonatas disse para ele, como se fosse assim: meu amigo, não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul meu pai bem sabe. Que palavra abençoadora. Às vezes, irmãos, nós temos tantas palavras que fazem mal às pessoas, e a Bíblia diz que a nossa palavra, ela pode ser remédio, a boa palavra pode ser remédio para os ossos, e nós precisamos pedir a cada manhã ao Senhor, nesse momento difícil, nesse momento que eu estou afirmando que as pessoas estão ficando tristes, que eu estou afirmando que as pessoas estão ficando ansiosas, elas precisam de nós, elas precisam de mim, elas precisam de você, para dar uma palavra de esperança. Olha, esse tempo vai passar, esse momento turbulento, esse momento terrível, ele vai passar, e as coisas futuras serão melhores que as presentes. Creia nisso. A sua presença precisa animar pessoas, as suas palavras precisam animar pessoas. Convido o grupo de louvor para estar aqui. No momento que eles estiverem cantando, eu quero que você pense e fale com o Senhor da sua dor. Quando o Senhor tratou Elias também no seu estado de tristeza, ele falou com Elias a respeito da sua dor, ele falou que Elias precisava comer, ele falou que Elias precisava descansar, ele falou que Elias precisava se levantar. Eu não sei se esse é o momento de você descansar, ou se é o momento de você levantar, mas eu sei que Deus sabe, e nesse momento que você estiver orando, depois estaremos aqui nós 4, orando pela sua vida, é o momento de Deus transformar a sua vida. Quem sabe, ao invés de continuar na cama, ao invés de continuar prostrado,
É momento de você fazer aquilo que a palavra de Deus diz: levanta-te, ó tu que dormes, desperta-te de entre os mortos, e Cristo te ressuscitará. Outra questão: esqueça o seu passado. Se é o passado que te fez triste, se é o passado que te deixou triste, confesse se é pecado ao Senhor, fale com Ele, pergunte a Ele: Senhor, por que está abatida a minha alma? Eu não posso terminar esse período de quarentena triste, eu não posso terminar esse período de quarentena ansioso, porque senão eu vou adoecer. Então a palavra de Deus nos dá uma forma. Ore ao Senhor. Observe bem, e eu concluo aqui: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. Se você está preocupado com o gás que pode acabar, e você não tem um subselente em casa, então fale com Deus dessa forma: Senhor, eu estou preocupado, o meu gás pode acabar. O meu gás pode acabar e talvez eu não tenha nem somente um outro botijão, como eu também não tenho dinheiro para comprar o gás. Aí observe bem o que pode acontecer. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. O nosso Deus é perito em resolver problemas. O nosso Deus é perito em realizar milagres. O nosso Deus é perito em transformar tristeza em alegria, em lágrimas em sorrisos. E nós cremos nisso.